Furá por o canto na serra, a mata silenciou. Os encantados. Ou eles se encontram num determinado momento da realidade com os espíritos. Os espíritos vêm e ele vai. Ou só ele vai, num estado de transe. Ou ele se relaxa e eles vêm. Quando eles vêm, a gente pode dizer que tem um fenômeno aí que a gente pode chamar de incorporação, que é o que a gente, por estar em contato com religiões mediúnicas, conhece um pouco melhor, que pertence à nossa realidade, né? No Rio de Janeiro e São Paulo a gente não encontra um lugar fazendo pagelança. Se a gente estivesse no norte, sim, mas quando a gente está em Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, é mais fácil encontrar um lugar onde se tem um trabalho muito bom, estilo mediúnico, como nós estamos falando. Quando ele incorpora o quê? Encantado. Que tipo de encantado? Seja o natural, seja o encantado que se encantou. Não tem problema nenhum. Algumas sessões que a gente vai de pagelança, a gente nota que, às vezes, não tanto o pajé, mas fala, ele está incorporado, né, ou ele está em transe com a alma de um bicho. Como é isso? Se os bichos não se encantam, que bicho é aquele? Os encantados, não importa que grupo eles estejam, eles podem utilizar um totem, que já é um vocabulário nosso, da nossa cultura. O que é um totem? É um símbolo que veio do reino mineral, vegetal ou animal, e está mais acostumado com o animal, que é usado para fins espirituais, ou tem significados importantes culturais. Então, quando a gente fala animais de poder, a ideia de animal de poder no xamanismo tradicional, seja os nossos pajés, o xamã norte-americano, o xamã siberiano, o xamã de outros lugares, é que animal de poder não é a alma de um bicho, e sim um espírito encantado que se utiliza de um totem, né, que está ligado ao mundo animal. Então a gente pode dizer o leão, o tigre, o cavalo, insetos, qualquer coisa, né, que veio do mundo animal, que tem um significado, aquilo é usado, mas não é a alma do animal. Um outro erro que a gente pode encontrar na maneira do homem branco fazer xamanismo é ele achar que os animais de poder que ele entra em contato dentro do xamanismo, eles são gerais. Não é assim que o pajé pensa. O pajé, quando vai trabalhar com animais de poder que estão usando totens de animais, ele vai trabalhar sempre com totens daqui. O que eu estou querendo dizer? Que um pajé começa a cantar e entra em transe, estamos encantados. Os encantados vêm, ele pode incorporar, como ele pode estar dialogando e vendo. Se é um encantado que usa a forma de um animal, um totem, a gente fala animal de poder, não vai ter tigre, leão, urso e águia. Por quê? Porque não existem esses animais aqui. E o xamanismo é feito sempre a partir do chão onde você está pisando. A sua fauna, flora, os seus minerais e pedras, e não o mineral, pedra e animal dos outros. Porque os espíritos dialogam com a mãe natureza, com a tua porção de terra onde você vive. Então ela vai usar coisas daqui. Assim o pajé faz a sua pagelança. Quando a gente traz o xamanismo dos outros, o xamanismo norte-americano para cá, nós estamos trazendo simbolismos, até porque nós não somos nativos norte-americanos. Então não estamos trazendo os espíritos. Você pode trazer espíritos se você vai no lugar dos encantados, lá nos Estados Unidos, ou na Alemanha, ou na Groenlândia, onde você quiser, e você faz um pacto com eles lá, na terra deles. Então, é assim que funciona a coisa, mas não é tão gratuito como eu entro em transe, toco o tambor, vejo um urso, meu animal de poder. Não é assim que pensa o pajé, certo? Ele vai dizer para você que se você viu um urso, esse urso, ele nasceu de dentro de você, porque na sua mente, aquele animal tem uma propriedade importante, é o recurso que você precisa. Ele te ensina uma medicina, um sistema de cura, mas esse animal é um símbolo que está dentro de você. Estou falando para dentro do inconsciente, do seu inconsciente. Não é o totem que veio, não é um animal de poder, o espírito encantado do urso.
porque ele não trabalha com você, ele não pertence a esta terra. Você deveria ver o quê? Uma onça, uma arara, um cão do mato, um boto. Aí sim, aí nós estamos falando de pagelança. Então, quando o pajé vai numa sessão, vê lá, ele está falando mais calmo, às vezes com uma voz mais fina, e diz, ele está com o espírito do boto, com a alma do boto, não é a alma do boto, mas é a alma de uma grande família espiritual, que é chamada de família dos botos, e que tem um determinado medicina, sabedoria, coisa para fazer aqui, que destacou um elemento e o pajé entrou em transe com ele, ou incorporou ele, e aquela inteligência, aquela criatura, aquele espírito está falando, mas não é a alma do boto, certo? É o que? Um espírito encantado. Em menor grau, a gente conhece, é quando o totem é animal. Então a gente pode dizer o espírito daquela árvore, não é o espírito daquela árvore, mas um encantado que usa aquela árvore como um elemento simbólico que está sendo usado, né? Então assim, esses espíritos que têm inteligência, que se destacam, que o pajé usa na pagelança. Então a gente pode dizer que de forma geral, pegando a pagelança cabocla como um todo, alguns animais são mais importantes que os outros. Sim, alguns animais são no sentido de animal de poder, ou seja, encantado. Por quê? Porque desempenham funções mais importantes no dia a dia do pajé. Então, na pagelança cabocla, são 4 animais de poder que vão sendo chamados de várias maneiras, que têm importância mais que os outros. A onça, a cobra d'água, a jiboia, como às vezes se fala, o cão do mato e o peixe grande. Nota que nós estamos falando da pagelança, estamos falando de espírito e não de zoologia. Então, quando a gente fala cão do mato, a gente encontra cão do elemento da família dos caninos, que a gente pode dizer um cão do mato, mas ele não está falando de um cão do mato específico. Como ele fala, um peixe grande, ele não está falando de uma espécie de peixe que a gente encontra nos rios, sobretudo do norte. Ele está falando num símbolo espiritual, né? Que ele representa de várias maneiras quando ele vai colocar aquilo como decoração, pintura facial, etc. Então, para alguns pajés, as pessoas podem vir de alguma família desses espíritos, porque como eles regem o mundo, o nosso mundo, nós podemos vir espiritualmente de uma dessas raízes. Vamos dizer assim, a grosso modo, é mais ou menos como se fosse um horóscopo, né? Só que o horóscopo que a gente conhece tem 12 totens, né? Tem 12 signos, e aqui ele está usando 4, embora esses são 4 principais. Se a gente for listar tudo, a gente vai encontrar 9 a 10 primordiais, embora 4 são os mais usados. Desses 4 mais usados, 2 são muito usados, que são a onça e a jiboia, a cobra d'água. Então, alguns campos que a gente conhece, vai fazer tipo de ilustração, invocam a onça. Uma palavra usada da pagelança cabocla é Iauara, né? Lembra que se a gente for pegar a pagelança indígena, eu vou ter que usar centenas de línguas, cada uma de um povo, para que ele chama a onça pintada. Então, a palavra que usa na pagelança cabocla, para o geral, é Iauara. Às vezes, quando a gente fala da onça preta, a gente chama de sussuarana, fala Iauara pichuna, né? Mas a Iauara é o mais usado. Como vai chamar a jiboia? A iboia. Isso é o que é usado nessa tradição de pagelança cabocla que a gente está falando. Também lembra disso. A gente vai ter muitas tradições de pagelança indígena que vem dos povos, cada povo tem a sua. Pagelança cabocla tem muito ramo, né? Então, dependendo de um outro lugar, de um outro pajé, da sua experiência, da experiência que ele recebeu do seu pajé instrutor, ele pode chamar a sua prática de outra forma. Um canto da Iauara
muito fácil que todo mundo pode fazer, que invoca aquela bênção, aquela força da Ayawara para dentro de você, para a sua vida, é na verdade a repetição do seu nome. Na pagelança cabocla não tem grandes letras que contam histórias, existe, mas esse não é o objetivo de contar a história num trabalho xamânico. O objetivo é você invocar poderes curativos. Então temos nomes que se repetem, porque quando ficamos repetindo e maraqueando, nós vamos comungando, primeiro com a mente, depois com o espírito, com o animal invocado. O animal esse que não é o animal, mas o espírito que usa o simbolismo do animal. Então o canto da Ayawara, um dos cantos pode ser assim. O ideal é que eu pare o canto e o maraquiá da Ayawara quando eu sinto a presença dela. Com o tempo, isso vai ser mais rápido porque a tua conexão aumenta. A mesma coisa da jiboia. Posso manter esse mesmo jeito, o ritmo até a entoação. Então, no outro canto, nós juntamos as duas. É um canto muito importante, vocês podem fazer porque é só repetir o nome, é fácil. Terminando essa ideia do canto, você vê que eu fiz dois movimentos no maracá. Tocar maracá não é tão difícil. Tocar, girar, tocar, girar. Na nossa tradição de pagelança cabocla, quando a gente sopra, está fazendo ritmo, eu sei. Nós tocar seria trabalhar, dinamizar a energia invocada, a energia de encantado, ou a energia que flui na natureza, ou a energia que flui dentro de mim. Quando eu giro, eu me invoco, girei, invoquei, toquei, trabalhei. Invocar primeiro. Por quê? Invocar significa trazer para dentro. Esse é o significado da palavra invocação. Trazer para dentro. Então, quando eu invoco os espíritos, eu estou chamando eles da realidade onde eles habitam, para o mundo deles, o mundo dos encantados, para o meu mundo, para eles participarem. Então, eu primeiro giro, e dentro de mim estou pedindo, estou chamando. Toquei, eu estou dinamizando a energia junto com eles, fazendo os cantos, os louvores, etc., como a gente quiser chamar. Pessoas de fora da pagelança trouxeram sua cultura, então às vezes esse tipo de nome eles falam mantra xamânico. Não está errado, né? Não pertence ao mundo do pajé, mas não está errado quando fala mantra xamânico, já está entendendo
também o que a gente está querendo significar. Vamos dizer assim. Existem então dezenas de mantras xamânicos que estão em línguas indígenas e que correspondem a poderes espirituais reais que o pajé xamã invoca no seu trabalho. É verdade. Alguns podem não ter nem tradução, porque existem linguagens espirituais que são do mundo deles e não do mundo nosso. Então não tem uma gramática, não tem um significado como a gente tem nas coisas da gente. Vamos dizer, como aqui eu estou usando palavras que vieram do tupi antigo, né? Por uma convenção daqueles pajés que começaram a trabalhar nessa tradição de xamanismo ou pagelância cabocla, certo? Foi quando o Tupinambá na aldeia ele chegou. Foi quando o Tupinambá